Bem-vindo ao canal do Gai, me chamo Thiago Toscano Ferrari e vamos para mais um episódio da série teológica. A temática de hoje é o Espiritismo, a Bíblia e a Ciência. Como de praxe, nós temos o roteiro estabelecido, em que no primeiro tema vamos abordar a reencarnação e a terapia de vidas passadas. O segundo, o transe e mediunidade e o diário de um espírito. No terceiro, a prática mediúnica e desobsessão. No quarto, transcomunicação instrumental, que é a TCI. No quinto, o resumo da lei dos fenômenos espíritas. E o sexto, considerações finais. Essas são as obras que nós utilizamos, sendo a primeira delas Muitas Vidas, Muitos Mestres, Só Amor é Real, Muitas Vidas, Uma Só Alma, Meditando com Brian Weiss, Os Espelhos do Tempo, Evocando os Espíritos, Laudos Espíritas da Loucura, O Livro da Prece, Obsessão, Passe, O Significado Oculto dos Sonhos, Transe e Mediunidade, Viagens Psíquicas no Tempo, Diário de um Espírito, Prática Mediúnica na Gravidez, Desobsessão, Enigmas da Desobsessão, Os Mortos nos Falam e o resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Como sempre trazemos uma frase inicial ao nosso trabalho, que assim é dita pelo padre, François Bruni: o após-vida existe e nós podemos nos comunicar com aqueles que chamamos de mortos. Então, antes de entrar no estudo, no primeiro tópico, consta nesse nosso trabalho, a arte do debate, uma pesquisa que foi feita lá há 20 anos atrás, em que nós pesquisamos o autor Ian Stevenson no seu site sobre as lembranças de crianças de vidas passadas. Nós também pesquisamos sobre a Sônia Rinaldi, que é uma pesquisadora brasileira do fenômeno da TCI, que é a transcomunicação instrumental, e depois duas obras do padre François Bruni. Entretanto, ao longo dessas 2 décadas de estudo, ao qual nos últimos 6 anos nos dedicamos ao estudo e à prática da mediunidade, nós pesquisamos outras obras. Então, no trabalho original não consta o que vamos apresentar agora, Mas, como esse e-book será revisado, vamos acrescentar ao que foi feito 20 anos atrás com a pesquisa atual que fizemos nas últimas 2 décadas. A primeira pesquisa que fizemos, e o primeiro tópico, é sobre a reencarnação e a terapia de vidas passadas. Está na obra Muitas Vidas, Muitos Mestres. O Dr. Brian Weiss, que é um médico psiquiatra, era cético quanto à reencarnação e em seu consultório nos Estados Unidos promovia a terapia regressiva por hipnose até a vida intrauterina para curar seus pacientes. Chega ao seu consultório Catherine, é o nome fictício que ele utilizou na obra, que apresentava fobias. O Dr. Weiss não conseguia encontrar a causa na vida presente da paciente, até que, por sugestão hipnótica, leva sua paciente para a causa de sua fobia. Para sua surpresa, ele questiona a Catherine e ela a revela uma vida anterior vivida há 4.000 anos no Oriente Médio. O médico então trata o trauma e cura sua paciente, mas prossegue na investigação clínica, chegando a identificar 86 vidas passadas de sua paciente e se convence pelos fatos do fenômeno da reencarnação. Essa obra é bem curiosa, que foi uma das primeiras que eu li há um certo tempo atrás, porque quando ela foi lançada na década de 1980, ela foi publicada aqui no Brasil em 1988, ela foi um grande boom, porque era um médico norte-americano que ele era cético, não tinha nenhuma religião, e ele se convenceu pelos fatos de que a existência da reencarnação. E nós vamos adentrar em outras obras mais dele e pesquisar a sua linha de sucessão de pesquisas e também de diversas outras relatos e outras obras. Então, na obra Só o Amor é Real, também do autor Brian Weiss, essa obra relata a história real de 2 pacientes do Dr. Weiss, Elizabeth e Pedro, sempre com nomes fictícios, que não se conheciam, mas apresentavam durante suas sessões de regressão lembranças de vidas passadas surpreendentemente semelhantes. Em muitas delas estavam juntos,
conforme o tratamento de ambos avança, o autor começa a perceber uma conexão profunda entre as memórias de Pedro e Elizabeth, mesmo que eles nunca tenham se encontrado pessoalmente até aquele momento. Essas experiências demonstram, segundo Wells, que as almas podem se reencontrar através das reencarnações, unidas por laços profundos de amor. Apesar do ceticismo inicial, o autor passa a acreditar que o destino pode estar guiando ambos para um reencontro nesta vida. Eventualmente, Elizabeth e Pedro acabam se conhecendo no consultório e iniciam um relacionamento, confirmando a teoria de Wells sobre almas gêmeas. Ou seja, essa obra é lindíssima. Ela trata esses dois pacientes no transcurso do tratamento de suas fobias. Eles começam a perceber, através da terapia clínica do Dr. Wells, entrelaçamento em vidas anteriores, em existências passadas entre ambos, e que ao qual, estando os dois no consultório fazendo um tratamento equivalente, o Wes percebe que eles têm uma relação no passado, iniciam aí um romance e revivem um amor já experienciado anteriormente. O conceito de alma gêmea são almas que se completam, né, em suas virtudes. A outra obra do autor psiquiatra norte-americano Brian Weiss, é uma obra que dá continuidade às ideias apresentadas em seus livros anteriores sobre a regressão de vidas passadas. No entanto, dessa vez o foco é voltado para a progressão das vidas futuras, ou seja, explorar o futuro da alma com o objetivo de promover a cura emocional, física e espiritual no presente. Essa obra trouxe uma novidade que é a terapia de vidas futuras, nos relatos do Dr. Weiss, com suas experiências de seus pacientes. Além disso, tratou também de migração espiritual de outros planetas, regressão com fins terapêuticos e similaridade dos relatos de experiências reencarnatórias na situação do planeta em 3 estágios de evolução no futuro, bem como a equivalência nos relatos bíblicos de Êxodo, no capítulo 20, do verso 5 ao 6, às regressões de seus pacientes à sua condição atual. Então, como tópico dessa obra, né, Muitas Vidas, Uma Só Alma, a alma é eterna e reencarna diversas vezes. A progressão de vidas, livre arbítrio e escolhas, casos clínicos reais, vidas futuras não são fixas e é uma mensagem central de amor e compaixão. Vamos abrir aqui um parênteses sobre essa narrativa do livro de Êxodo, que lá fala, né, o primeiro mandamento divino, que diz em que Deus iria visitar a iniquidade dos pais nos filhos sobre terceiras e sobre quartas gerações. Então, 2 pacientes relatam no seu psiquismo para o Dr. Weiss. A primeira é a Michelle. O Dr. Weiss identifica que ela vivenciou essa experiência no passado em civilizações hebreias. E a segunda é a Cristina. Porém, quando ele relata o fato da Cristina, ele vai na Bíblia. E ele identifica que a Cristina não estava colhendo os frutos dos atos dos seus pais, mas sim os seus próprios atos vividos anteriormente. Ou seja, ele constata que aquela lei que antes era apregoada como uma sucessão de eventos de pai para filho, ela acontecia de seu próprio personagem na terceira e quarta geração. Ou seja, nós vamos aprofundar esse assunto no 12º capítulo da série teológica, previsto para o dia 24 de julho, sobre a Torá e a reencarnação. Mas trouxemos esse elemento apenas para efeito ilustrativo do campo científico no avanço das pesquisas sobre a reencarnação, através da terapia de vidas passadas. Uma outra obra do autor Brian Weiss, que ele apresenta a sua experiência em seus atendimentos, em seu consultório, tratando da importância da prática da meditação como ferramenta de autocura, disponível para todo aquele que busca o equilíbrio de suas emoções e mais espiritualidade para a sua trajetória de aprendizado nessa experiência terrena, como uma visão de mundo mais ampla e espiritual, sendo menos física e material.
É uma obra voltada para o autoconhecimento, cura emocional e crescimento espiritual por meio da prática da meditação guiada, ao contrário de outros livros mais teóricos do Dr. Brian Weiss. Este tem um caráter mais prático e instrucional, sendo ideal tanto para iniciantes quanto para quem já medita. Como tópicos principais dessa obra, né, Meditando com Brian Weiss, nós trouxemos aqui a meditação como ferramenta de cura, a conexão com vidas passadas, o relaxamento e a consciência, a espiritualidade acessível e a inclusão de práticas guiadas. E abrimos apenas um parênteses que essa obra conversa com a literatura espírita no que diz respeito da série psicológica de Joana de Ângeles, que ela vai tratar exclusivamente também sobre essa questão da análise do evangelho à luz da psicologia profunda e também instigar a nós estudantes a prática da meditação. A segunda obra é Os Espelhos do Tempo. Essa obra é do autor também Brian Weiss, que apresenta na introdução o histórico de seus pacientes e o processo autoguiado de terapia de vidas passadas, com a finalidade de autocura proveniente de uma meditação e relaxamento profundo, através da auto-hipnose. Ele não recomenda essa auto-TVP fora dessa finalidade, para meios, né, de curiosidade. E essa obra foca no uso da regressão de vidas passadas como ferramenta de cura emocional e autoconhecimento, com linguagem acessível e prática. O livro é voltado para quem deseja explorar as memórias passadas desta ou de outras vidas, com o objetivo de libertar-se de padrões negativos e de compreender melhor a existência atual. O tempo é uma ilusão, como tópico, né, de qual nós desenvolvemos aqui em resumo. A cura através da regressão, a técnica simples e segura, e os espelhos do tempo, né, como padrões cíclicos entre passado e presente, e o exercício da regressão guiada. Agora nós vamos entrar no segundo tópico, que é sobre transe e mediunidade e o diário de um espírito. Vamos abordar aqui a série Transe e Mediunidade, que são cerca de 9 obras do autor Lamartine Palhano Júnior, em que ele vai descortinar sobre diversos aspectos da mediunidade. Então, nessa obra, o autor, né, Lamartine Palhano Júnior, nos apresenta cerca de 40 casos, que é a obra Evocando Espíritos, né, de evocações de espíritos em sua situação pós-morte em acolhimento aos familiares que buscam conforto no CIPS, que é o Círculo de Pesquisa Espírita que existia na época aqui na cidade de Vitória, Espírito Santo, sendo dirigido no plano espiritual por Leon Denis, já desencarnado, né, que coordenou este trabalho dando um viés de cunho científico por observação e condução dos diversos casos de desencarne que foram abruptos e até em mais graves casos como suicídio, dentre outros. E essas identidades desses pacientes, né, esses familiares que buscaram, né, esse contato com esses familiares que desencarnaram nessas condições, foram postos em sigilo, em alguns casos autorizados, o nome verdadeiro desses espíritos e desses familiares. Então, a evocação espiritual, né, como prática legítima, com bases doutrinárias e filosóficas, onde a comunicação com os espíritos deve sempre ter a finalidade moral, educativa ou científica. Os tipos de espíritos, né, as suas intenções, ele vai relatar sobre essa obra aí, os perigos da evocação irresponsável, né, ele vai tratar dentro da perspectiva de sua pesquisa no Livro dos Médiuns, e mais especificamente, ele nesse tópico aqui que nós salientamos, ele vai falar sobre os escolhos da mediunidade, quando temos um viés de pesquisa por diversos motivos fúteis, a evocação no centro espírita e fora dele, né, para evitar a leviandade e a curiosidade, e as experiências dos estudos de caso, ao qual nós já falamos que foram 40 casos estudados. A próxima obra é Laudos Espíritas da Loucura, do mesmo autor, né, Palhano Júnior, que traz nessa obra o caso da cura do possesso geraceno, efetuado pelo Mestre Jesus, conforme lemos no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, do verso 1 ao 20, com os paralelos em Mateus, no capítulo 8, do verso 28 ao 34, e Lucas, no capítulo 8, do verso 26 ao 39, fazendo um elo de ligação com a profilaxia espírita no trato da desobsessão em mais de 40 bibliografias de apoio, né, em casos estudados e pesquisados com auxílio da varredura medianímica. O que seria isso? Você expor, no caso, esses obsedados
a uma varredura medianímica no que diz respeito ao processo de investigação através da intenção de um médium em fazer uma varredura do seu aspecto subconsciente das vidas anteriores. Então ele vai encontrar nas causas das vidas passadas, ou até mesmo na vida presente dos pacientes, apresentando até mesmo a homeopatia, direcionada pelo mentor espiritual Bezerra de Menezes, que é amparada na Revista Espírita de 1863. Então ele vai concluir, né, nos seus tópicos temáticos da obra, que nem toda loucura é apenas biológica, né? Então ele vai trazer um viés aí para quebrar um pouco esse paradigma da loucura associada apenas à questão neurológica. E a obsessão como patologia espiritual, né, ela podendo ser simples fascinação ou subjugação. Nesses três aspectos, né, ele vai trazer a definição do Livro dos Médiuns. O estudo de casos reais, né, em que ele vai propor passes, preces e a desobsessão, que são as reuniões de atendimento fraterno. A mediunidade mal compreendida, né, que é o aspecto científico, que ainda reluta, né, em compreender de fato essa faculdade. A integração entre a ciência e o espiritismo, que ele vai trazer esse elo de ligação. A responsabilidade moral e espiritual pelo esforço pessoal, promovendo a reforma íntima, a oração com boas ações e a disciplina moral na mudança de conduta, que vai fazer com que os pacientes nesse processo de tratamento de desobsessão possam atenuar os seus infortúnios, né? As suas mazelas no que diz respeito a esses diversos motivos em que as levam para questões graves, até podendo em ideações suicidas levar ao suicídio. A outra obra do Palhano, né, é sobre o livro da prece, em que ele vai dedicar e aprofundar o sentido, o valor e a prática da prece à luz do Espiritismo, inspirando nos ensinamentos de Allan Kardec, especialmente na obra do Evangelho segundo o Espiritismo. E o livro oferece uma abordagem prática e espiritual sobre como, por que e para que orar. Nessa obra, ele fundamenta, né, sua tese científica do estudo metodológico da prece, preconizado como laboratório em diversas situações do cotidiano, trazendo à baila percepções de diferentes médiuns, onde se afiguravam os resultados profícuos das diferentes experiências medianímicas do resultado prático da prece, obtidos no CIPES, né, que era esse mesmo instituto, né, o Círculo de Pesquisas Espíritas aqui de Vitória. Então, como tópicos, né, temáticos dessa obra, a prece é um ato de elevação do pensamento, do nosso pensamento, a Deus, podendo conter pedido, agradecimento ou louvor. A finalidade e efeitos espirituais da oração como um instrumento de conexão com o plano espiritual. E a prece não muda Deus, muda quem ora. Isso faz até coro com a resposta que nós demos sobre a Elaine Souza, em sua página do YouTube, acerca do porquê orar a Deus, já que tudo está definido, né? Mas aqui essa obra serve como adendo ao que nós apresentamos na codificação espírita, de que a prece não muda a Deus nem o nosso destino, muda a nós mesmos, nos aproximando da espiritualidade, nos promovendo a autoavaliação e a mudança de comportamento. E a importância da fé e do sentimento, os modelos de preces e sugestões práticas. E a prece como uma ferramenta de cura e auxílio espiritual. A outra obra dessa mesma série, que é Obsessão, que o autor, né, nos convida nessa obra a conhecer os diversos distúrbios obsessivos, de ordem espiritual, em casos práticos levados ao mesmo círculo de pesquisa espírita, né, o CIPS, mantendo o anonimato dos atendidos, mediante processos medianímicos, e a profilaxia espírita na tratativa de complementar a oferecida pela medicina tradicional na cura de enfermidades psíquicas que levem a desequilíbrios físicos e emocionais. Então, o que nós colocamos aqui? O processo do estudo da obsessão não visa substituir o tratamento convencional e da medicina tradicional. Ele é um paliativo para atuar em conjunto. Então, nós, quando encontramos dificuldades no campo emocional e físico, com distúrbios em que podemos ter causas tanto física quanto espiritual, aliamos esses dois conceitos para que nós possamos ter melhora desses efeitos no nosso corpo físico e no nosso corpo emocional. E a obra aborda de forma clara, né, os mecanismos, as causas e os efeitos de formas de tratamento desse processo, no qual um espírito influencia negativamente
o outro. Geralmente, né, um desencarnado agindo sobre o encarnado, mas podendo ocorrer em diferentes direções. Como tópicos aqui dessa obra, nós desenvolvemos as causas, né, observadas, né, que são nas vidas passadas, ou de baixa vibração, em que nos associamos a entidades através do pensamento. E as consequências, né, que levam desses processos obsessivos, que é a depressão, a ansiedade, a insônia, os transtornos mentais, os vícios e as doenças físicas. E qual é o tratamento espiritual proposto nessa obra? O Evangelho no Lar, a prece, a reforma íntima e os passes magnéticos e o estudo da doutrina espírita e as reuniões de desobsessão como num processo que vai auxiliar esses enfermos na situação em que sofrem o processo obsessivo. A outra obra do Palhano é sobre o passe, né, que remonta ao Evangelho e seus exemplos práticos, né, da cura através da imposição das mãos, mediante os fundamentos na codificação espírita e obras complementares à doutrina, embasando sua tese científica e aprofundada das curas operadas pela técnica do passe magnetizador. E outros assuntos correlatos, né, são imprescindíveis à sua abordagem no âmbito da necessidade da extensão da pesquisa. É uma obra essencial para estudiosos e praticantes do Espiritismo que desejam compreender profundamente o mecanismo e a aplicação do passe. Com a abordagem que une ciência e espiritualidade, o autor oferece um guia completo para a prática consciente e eficaz do passe espírita. Então, como temas e as temáticas desenvolvidas nessa obra, ele vai tratar do perispírito, da aura, dos centros de força ou chakras, né? André Luiz chama de centros de força e a cultura oriental de chakras, a sugestão hipnótica como um processo de cura através da imposição das mãos, né? A água fluidificada, que ela é magnetizada através da espiritualidade para que as propriedades da água possam ser modificadas e compor o tratamento do processo de desobsessão da pessoa que busca essa ajuda, né? O sopro, né, que ou seja, o hálito em que o médium exaure ali a sua extensão da sua aura, da sua emanação fluídica, para que ocorra ali um passe também. Nesse sentido, a irradiação mental, que são as preces que são realizadas com irradiações, né? Nesse sentido, que são preces intercessórias, e o olhar magnético, né, o qual ele apresenta, inclusive, até mesmo exemplos do próprio Jesus, né, que com o seu próprio olhar, ele já tinha essa propriedade de sua autoridade moral de prover a cura através desse olhar. Uma outra obra interessantíssima, que é o Significado Oculto dos Sonhos, em que o mesmo autor, né, o Palhano, vai apresentar uma forma pedagógica na visão psicológica por trás dos sonhos. E ele faz uma abordagem em autores clássicos, como Freud e Jung, mas por ser uma visão materialista e incompleta, acaba complementando com a didática espírita. Né? E ele deixa claro que a simbologia dos sonhos acaba sendo individual e não coletiva, e apresenta ainda a pré-cognição e o desdobramento e ainda a comunicabilidade espiritual entre vivos e mortos, no caso, que nesse caso são os desencarnados, né? E ainda os encarnados e entre os espíritos encarnados e os encarnados, através dos sonhos, com a emancipação da alma, em que ele vai trazer uma fundamentação no livro dos médiuns. Né? Então nós vamos destacar aqui nessa obra apenas o capítulo 6, que ele aborda o sonho de Abraão, que está em Gênesis capítulo 20, do verso 3 ao 7, em que Abimeleque, em sonho, é orientado a devolver Sara como esposa de Abraão, né? Que Abraão teve ali o contato com esse rei, e por ela ser muito bonita, ele disse a ele que ela era sua irmã. E em sonho, Abimeleque foi orientado a devolver a esposa para Abraão. E no segundo momento, a escada de Jacó, né, que está em Gênesis capítulo 28, verso 10 ao 7, como profético da herança da terra de Israel, onde os anjos desciam e subiam a escada, né, ao qual representava ali. E sabemos depois, né, que Jacó foi modificado seu nome para Israel, pelas referências do mesmo livro de Gênesis. E o sonho do faraó, né, do Egito, que José interpretou, né, das 7 vacas magras e 7 vacas gordas, está em Gênesis capítulo 41, do verso 1 e seguintes.
E a nação do Egito, né, que serviu de alimento às nações, vindo o pai de José e seus irmãos solicitarem alimento, né, à terra de Canaã, né, ao chanceler José, cumprindo o sonho do pai, né, que as estrelas se curvavam, né, ali na presença do sol e da lua, em que era representado os seus 11 irmãos, se curvando ao seu irmão José. Está em Gênesis, né, capítulo 31, do verso 5 ao 7. Essa obra é interessantíssima, traz um viés científico para o significado dos sonhos. E a obra Transe e Mediunidade, que leva nome à série, né, que é uma referência ao estudo da mediunidade sob a ótica espírita, oferecendo uma abordagem inovadora que integra aspectos científicos, espirituais e práticos. Foi fruto de anos de pesquisa e experiência do autor. E o livro visa aprofundar a compreensão dos mecanismos psíquicos envolvidos na mediunidade e orientar a sua aplicação consciente e equilibrada. E o transe, né, como estado alterado de consciência, podendo ser anímico ou mediúnico. Anímico é onde o próprio médium acessa no seu subconsciente as experiências anteriores, fala por si só daquilo que conhece, e o mediúnico, que é a interferência de um espírito que vem e se acopla no seu perispírito e dá uma devida comunicação, sendo ela psicofônica ou até mesmo de uma psicografia. A valorização das percepções da alma, né, como auxílio ao próximo, a interação entre os planos espiritual e material e as práticas de autodefesa e autoaperfeiçoamento sobre técnicas de meditação, respiração e vigilância mental, além da oração e autoavaliação. Como tópicos importantes aqui destacamos essa obra, que é a meditação, né, e o transe mediúnico, os estados de consciência, as vibrações mentais, essa varredura mediúnica que nós já comentamos anteriormente, as percepções da alma, a autodefesa espiritual e autoavaliação do grupo, e a mediunidade e o magnetismo. E, para encerrar a série, viagens psíquicas do tempo. O autor, né, o Lamartine Palhano Júnior, nos brinda, né, com uma pesquisa robusta e esclarecedora sobre a temática mediúnica, embasado em autores renomados, como Albert de Rocas, Ellen Wambach, Chet Snow, Hermínio Miranda, que é espírita, né, e o Dr. Brian Weiss, que já comentamos anteriormente, nos trazendo toda uma amplitude medianímica de regressão e progressão terapêutica, correlacionando fatos passados ao presente e descortinando o futuro. É um estudo que explora as possibilidades de acessar memórias de vidas passadas por meio de experiências mediúnicas. Né? E o autor conduz os experimentos com médiuns treinados em ambientes controlados, com o objetivo de investigar a memória espiritual e suas implicações. O médium que o Lamartine se utiliza aqui é a Jamile, e ela colabora com diversos tópicos e acessando as suas memórias pregressas e até mesmo futuras, tá? Essa obra conversa muito com a obra do Dr. Brian Weiss, que nós expomos anteriormente sobre a progressão de vidas futuras, como não sendo algo fixo, mas algo terapêutico de como que a mudança da atitude do paciente naquele instante pode mudar o seu futuro no entardecer. E como tópicos principais, nós desenvolvemos aqui a memória espiritual, né, com os experimentos mediúnicos, a arqueologia espiritual, né, que seria esse armazenamento do subconsciente diante das experiências que nós temos, né, e as implicações para o autoconhecimento que essas experiências trouxeram para nós, leitores e estudantes do fenômeno. E para fechar aqui, né, sobre esse tópico, nós trouxemos a obra narrada, né, sobre o Diário de um Espírito, por Lamartine Palhano Júnior, e mediada por Wallace Neves, ao qual tenho o privilégio, né, de conhecê-lo pessoalmente, né, o Wallace. Ele conta a chegada do mundo espiritual do professor Palhano, acolhido no ano 2000, na colônia espiritual de Almenara, na região aqui do Espírito Santo, perpassando sobre todo o seu processo inicial de adaptação à nova vida, preparação para o trabalho e reflexões profundas sobre o objetivo da ocupação na pátria espiritual. Dentro de uma maiêutica socrática, né, brindando-nos com um desfecho de vinculação aos trabalhos entre os planos da comunidade Espírito Esperança, em seu belo papel de atendimento fraterno, ao qual tenho a honra, né, de fazer parte, uma obra importante em saber
que na vida após a vida continuamos o nosso trabalho e estudo em prol de nossa evolução e o amparo aos desvalidos, né, que aportam a nova realidade por muitos ignorada. Como tópicos principais dessa obra, tem a integração, né, de ciência e espiritualidade, evolução da alma e a religiosidade inerente. É bom salientar que Palhano, né, foi um farmacêutico aqui da região de Vitória, doutor, né, em ciências biológicas, e ele tinha um papel é, preponderante aqui e pujante no movimento espírita do Estado do Espírito Santo. E ao seu desencarne do ano 2000, ele foi acolhido de forma assim muito carinhosa pelos seus amigos espirituais e pelos seus familiares que já tinham desencarnado. E eu tenho uma profunda admiração pelo trabalho do Palhano, porque ele conseguiu associar a espiritualidade com a ciência. A ciência espírita, nesse caso, ia trazendo elementos da sua própria formação acadêmica. É uma obra vasta, interessante, uma vida de um espírita que merece todo o nosso carinho. Entramos agora no terceiro tópico, que é sobre a prática mediúnica e a desobsessão. Aqui nós vamos trazer para vocês a autora Maria José, nessa obra, né, Desobsessão, Relatos de Técnicas e Atendimentos Mediúnicos. Então, a autora Maria José da Costa narra nessa obra os registros de 2014 e 2015 do atendimento fraterno de sua equipe aos casos de obsessão espiritual. Ela, em desdobramento e direcionada pelo seu mentor Ernesto, desenvolve o árduo trabalho de resgate espiritual, diálogos e limpezas astrais de ambientes ainda em trevas, e essas experiências desenvolveram técnicas importantes e até inovadoras na terapêutica espírita. Como tópicos principais da obra, destacamos os casos diversificados de obsessão, a metodologia do registro em áudio das reuniões, depois transcritas, a participação ativa da autora. Então eles faziam o quê? Eles faziam a reunião mediúnica em áudio, sendo gravada, depois eles recolhiam esse material e transcreveram esta obra, que é uma leitura recomendada para médiuns, dirigentes e estudiosos do espiritismo que desejam aprofundar seus conhecimentos sobre as técnicas de desobsessão e aprimorar suas práticas mediúnicas. Essa obra é fantástica. Ainda dentro dessa linha de pesquisa, tem a obra Desobsessão, que são os enigmas da desobsessão, do autor Jaider Rodrigues de Paulo, né, que é um médico que compartilha nesta obra a sua vivência de décadas em reuniões mediúnicas de desobsessão, nos relatando a diversidade da terapêutica espírita em socorro às aflições físicas e morais de diversos casos em que muitos são acometidos tanto no plano físico como no espiritual. É uma obra profunda, completa e enriquecedora, corroborando a célebre frase de Shakespeare, citada nessa obra, né? Hamlet, Hamlet, entre o céu e a terra há mais coisas do que julga a nossa vã filosofia. É um estudo aprofundado sobre os desafios enfrentados em reuniões mediúnicas, especialmente no que tange ao atendimento de espíritos refratários ao acolhimento fraterno. Com base em 30 anos de experiência na orientação mediúnica, o autor oferece reflexões valiosas para estudiosos da mediunidade e trabalhadores espíritas. Então, como temáticas desenvolvidas nessa obra, destacamos a formação e estruturação de grupos mediúnicos, essa obra orienta de como fazê-lo, a segurança espiritual das reuniões, ao qual a espiritualidade prepara, né, todo aquele ambiente para que se transcorra uma reunião de forma clara, objetiva, atendendo os seus marcos de atendimento a espíritos refratários, ao qual essa obra se dedica, né, são espíritos refratários ao atendimento fraterno. E a abordagem desses espíritos refratários e o preparo dos membros do grupo. É de suma importância conhecer essa obra. É uma obra riquíssima que vale a pena ser conhecida. Em se baseando no encerramento desse aspecto, vamos trazer uma obra de 2024, do ano passado, do nosso confrade, né, Paulo Batistudo Novaes, que é a prática mediúnica na gravidez, que ela traz ao movimento espírita brasileiro uma pesquisa empírica de vanguarda sobre a prática mediúnica na gravidez, que é no Departamento de Pesquisas Mediúnicas da Comunidade Espírita Esperança, e o autor faz um embasamento doutrinário na codificação kardeciana e as obras complementares. Depois faz 2 estudos de caso com 2 gestantes e médiuns que atuaram nas reuniões mediúnicas,
que não tiveram restrições médicas para o exercício das atividades voluntárias, é bom frisar isso, promovendo ao fim a abrangência de sua pesquisa com dados estatísticos de outras médios que atuaram na atividade enquanto gestantes, promovendo um resultado positivo da segurança da prática mediúnica em riscos para as futuras mães. Eu confesso, né, depois que eu li essa obra, eu desfrutei de muitos novos conhecimentos que trouxeram para mim uma rica informação acerca da prática mediúnica na gravidez e uma segurança de como fazê-lo. E aí, como tópico principal dessa obra, nós abordamos as transformações na gestação, os aspectos espirituais da gravidez, a mediunidade nas mulheres, o estudo de casos de duas voluntárias no grupo de estudo Esperança, da comunidade espírita Esperança, e Vitória do Espírito Santo. Então, em resumo, como é que eu posso falar sobre essa obra que é inovadora? Existem espíritos que estão ligados a questões de aborto que eles não dão valor à vida. E as gestantes, elas oferecem, por estarem com o seu ventre uma nova pessoa que vai nascer, reencarnar, oferecem a esses espíritos refratários uma autoanálise. E eles, em contato com o seu perispírito e o perispírito da gestante, sensibiliza eles. Então a espiritualidade trabalha até mesmo nesse sentido para quebrar esses paradigmas desses espíritos refratários em estados de não aceitação da vida. Então eles, experimentando a vida dentro de si mesmos, eles acabam sendo redimidos em suas condutas que não convergem com o Evangelho de Jesus. Partindo para o quarto tópico, que é sobre a transcomunicação instrumental, temos a obra Os Mortos Nos Falam, do padre François Brune. Ele apresenta nessa obra uma vasta pesquisa da comunicabilidade entre o plano físico e espiritual, trazendo elementos da ciência como a transcomunicação instrumental e até mesmo explorando a mediunidade da psicografia e psicofonia. Ele ainda faz uma pesquisa sobre a evolução da ideia da reencarnação através dos milênios, das religiões orientais e ocidentais, e ao final expõe a integração da individualidade com Deus no processo de imanência. Uma obra interessante. Mas o que é a transcomunicação instrumental, a TCI? Ela é, basicamente, você ter contato com o plano espiritual através de aparelhos eletrônicos, ou seja, um gravador, até mesmo uma TV, por ondas de rádio, pode captar uma mensagem. E ele vai relatar a experiência do padre Gemelli, que, ao testar gravações de canto gregoriano, ouviu a voz de seu falecido pai respondendo ao pedido de ajuda. Ele vai tecer críticas à postura da igreja e o conceito de alma e ressurreição, que discute a visão tradicional da alma como entidade imaterial e propõe uma compreensão mais próxima da tradição judaica. Ou seja, ele vai criticar até mesmo o conceito da ressurreição no fim dos tempos. Porque se logo após a morte o espírito ele tem a vida, faz o juízo de valor de suas ações na a encarnação que ele viveu e se apresenta nas comunicações, ele questiona esses fundamentos da religião cristã. Então, é uma obra interessantíssima, vale a pena conhecer para a temática. Sobre o resumo da lei dos fenômenos espíritas, nós vamos encerrando aqui o último tópico antes da conclusão. Então, o autor, Allan Kardec, nesta obra, dedica àqueles que desconhecem completamente a doutrina espírita, e é uma das 23 obras do codificador que apresenta 4 capítulos sobre os espíritos, as manifestações dos espíritos, dos médiuns e das reuniões espíritas. Orientam os que têm o interesse inicial de conhecer o espiritismo. Então, como tópicos que ele desenvolve nessa obra, é a existência e natureza dos espíritos, a comunicação com os espíritos, os tipos de fenômenos, sendo eles físicos e inteligentes, físicos no que diz respeito a fenômenos de transporte, ou até mesmo outros tipos de fenômenos, e inteligentes, que são a psicofonia, psicografia, pneumatografia, que já abordamos anteriormente em estudos aqui da série teológica. Nós tratamos aqui de observar as leis morais, a evolução e a finalidade dos fenômenos, e essa obra é uma síntese clara dos pilares do Espiritismo, escrita por Allan Kardec.
para facilitar a compreensão de quem se inicia nos estudos espíritas. E a obra serve como porta de entrada para o pensamento espírita e sua proposta de uma religião racional, científica e filosófica. Essa obra aqui ela é pouco conhecida no meio espírita. E Kardec faz uma exposição dessa obra publicada na Revista Espírita, né, de 1864, que é o ano de publicação dessa obra, em abril, e é um opúsculo, é como se fosse um folheto, uma obra de apenas 30 páginas, mas bem concisa e bem objetiva. Nós vamos agora para nossas considerações finais, né, em que observamos que o conteúdo, né, que sugere a nossa reflexão, dos detratores e desinformados que tentam dizer que tudo espiritismo é superstição, fruto da imaginação, etc., né, se ainda querem afirmá-lo dessa maneira, teriam que contrariar uma autoridade do Vaticano, que é o padre, né, François Bruni, que nunca foi contestado pela cúpula da Santa Sé, entabulando que é possível haver a comunicação entre os dois planos, o espiritual e o material, bem como, né, as fontes científicas que avançam em nos presentear com a comprovação de que a reencarnação existe. Destarte, né, por providência divina, ao esquecimento do passado, por sabedoria da espiritualidade, como razão de não nos lembrarmos das vidas pregressas e termos a chance de resgate pretéritos com os nossos desafetos. Então, nossa conclusão, o nosso site, nossas redes sociais, nós vamos abrir um parênteses aqui para destacar que essa é a primeira parte em que nós trouxemos autores não espíritas, cientistas, e autores espíritas, em tratar de espiritismo, das escrituras e sobre a ciência. Num segundo momento, nós vamos aprofundar na pesquisa e vamos trazer outros autores clássicos espíritas, né? Gabriel Delany, Bozano, Aksakov, William Crookes, diversos outros. E também nós vamos aprofundar na TCI, que é a Transcomunicação Instrumental, com as pesquisas da Sônia Rinaldi, Clóvis Nunes, que são espíritas, e nós vamos fechar o ciclo das 11 obras de Brian Weiss. Nosso muito obrigado. Se você curtiu, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, curta e compartilhe esse conteúdo para que ele possa chegar a mais pessoas com embasamento científico da prática mediúnica. Um até breve e até o próximo vídeo.